Boa tarde a todos. Vamos dar início à 31ª sessão ordinária de 7 de outubro de 2024. Fase do expediente. Solicito aos senhores vereadores que anotem as suas presenças. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária às 17h43. Coloco em votação a ata eletrônica número 38, 2024, da 30ª sessão ordinária de 30 de setembro. Está em votação. A ata eletrônica foi aprovada por todos os pares presentes. Vereadores, essa casa recebeu 2 expedientes vindo do Poder Executivo e um expediente vindo de outra fonte, que consta na pauta eletrônica disponibilizada aos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas. Projeto de lei de número 162/2024, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o remanejamento e transposição de dotações orçamentárias no valor de R$ 4.176.253,13. Senhores vereadores, foram apresentadas 56 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Agora teremos a leitura e discussão de 4 moções. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura da moção do vereador Luiz Carlos Silva Meira. Moção número 271/2024, moção de parabenização em comemoração ao Dia Nacional de Segurança e de Saúde nas Escolas. Moção de parabenização em comemoração ao Dia Mundial de Saúde Mental.
Moção número 274, 2024, moção de parabenização em comemoração ao Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Todas as moções são do vereador Luiz Carlos Silva Meira. As moções estão em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Moções foram aprovadas por todos os pares presentes. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção do vereador Jonathan Domingues. Moção de número 273, 2024, moção de apelo à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, EMTU, solicitando a disponibilização de mais horário e mais ônibus na linha 703. Moção do vereador Jonathan Domingues. Moção está em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra o autor. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham por aqui também, presencial. Essa moção, a MTU, uma moção de apelo para que ela possa aumentar os horários dessa linha 303. Na verdade, já estive com alguns moradores do bairro Jardim São Bento, né, qual essa linha se refere, solicitando para que aumentasse a linha desse ônibus. E, infelizmente, até hoje, a MTU não deu um retorno, não aumentou as linhas de ônibus, não aumentou a qualidade do transporte, e a passagem continua cara, né, e a condição cada vez pior. As pessoas do bairro Jardim São Bento, elas precisam estar indo até a rodovia SP-101 para poder estar pegando ônibus. As pessoas que moram distante da rodovia, nos horários, os matinais e diurnos, também noturnos, né? Muitas pessoas, muitas mulheres chegam tarde, meia-noite, saem de casa de madrugada, correndo o risco, porque, infelizmente, a empresa MTU, a qual tem a concessão do transporte intermunicipal, tem faltado, né, com as suas responsabilidades. Nos atendeu junto com a população há alguns meses atrás, e infelizmente não tomaram nenhuma providência em relação. Isso mostra a falta de compromisso que essa empresa tem com os moradores da nossa cidade. Ouço muito reclamação de outras cidades também, né? E não é só a linha 703, não. A gente vê aí a falta de horário em muitas linhas. Aí você vê ônibus com pessoas quase pulando fora pela janela, superlotados, uma falta de respeito com a pessoa que precisa do transporte público, uma passagem que é cara e não entrega o mínimo de qualidade, uma falta de respeito. Então, eu espero que essa moção chegue aos responsáveis aí da empresa MTU e que eles possam tomar providência o mais rápido possível em relação a essa linha 703 em especial, porque o vereador, a gente está na rua todos os dias, ouvindo a população, né, e a população clama por melhoria. O que compete ao município, nós estamos tomando providência. Fizemos agora um investimento para comprar mais ônibus elétricos aqui na cidade de Hortolândia, para melhorar a qualidade do transporte público no município. Só que a MTU, cada vez pior a situação do transporte, cada vez mais os ônibus mais lotados, cada vez mais a passagem mais cara, e a população não tem retorno. Então, encaminhe essa moção à MTU para que possa ser tomadas providências, e espero que possa ser aprovado também esse documento por todos os senhores. Uma ótima noite a todos. A moção continua em discussão. Queria chamar aqui meu vice-presidente para assumir o meu lugar, para que eu possa falar também.
sobre esse documento do vereador Jonathan. Senhor presidente, nobre vereadoras, vereadores, quero aqui parabenizar o nobre vereador Jonathan por essa moção. Eu que sou um defensor, né, da nossa população na questão do transporte público e tenho feito vários documentos já encaminhado à MTU, moção de apelo, moção de repúdio, ofício, pedindo também para o aumento, né, nas linhas aí de várias linhas de vários outros bairros, não apenas desse bairro específico aqui que o nobre vereador mencionou. Nós temos um problema crítico também lá na linha 702, foi tirado algumas linhas na época da pandemia, a população daquela região vem aumentando cada dia mais, são vários empreendimentos ali, novos loteamentos, novas famílias morando naquela região, mas o transporte público ainda é o nosso maior desafio, o nosso maior problema. E a gente, enquanto vereador, principalmente nessa época de campanha, é lógico que a gente anda os 4 cantos da cidade durante os 4 anos, mas nessa época de campanha a gente intensifica ainda mais, e a reclamação unânime de todas as casas aonde eu entrei, de todas as famílias que eu visitei, que utilizam esse transporte público intermunicipal, é de total insatisfação, né? Pessoas vão espremidas igual lata de sardinha dentro dos ônibus, ou não cumprem os horários, fazem os horários que querem. Na verdade, é uma verdadeira baderna. Eu já fiz vários documentos, como eu disse aqui, e muitas vezes sem êxito, porque a MTU está pouco se importando com essa casa, pouco se importando com a população, né, que paga a passagem num valor que não é barato também, e acaba tendo esse descontentamento, não cumprimento de horário, enfim. Eu quero aqui me sensibilizar juntamente com o nobre vereador e dizer, né, que esse ano, nesse próximo mandato, eu vou ser mais incisivo na questão do transporte, porque ninguém está pedindo nenhum favor, a população está querendo apenas o direito de ir e vir, de poder trabalhar e passear ou resolver as suas questões. Mas, infelizmente, essa empresa que fiscaliza o transporte público está deixando a desejar. Meus parabéns, vereador Jonathan, e vamos junto nessa luta aí para que Hortolândia possa melhorar cada vez mais e na questão do transporte também. A moção continua em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Nico. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, acho que todos os vereadores aqui devem estar recebendo reclamação no WhatsApp de transporte na nossa cidade, né? Quero parabenizar o vereador Jonathan pelo documento que ele acabou executando aqui. E vou mais além, presidente. Acho que nós deveríamos chamar a audiência pública para ver o que vai acontecer. Porque está demais a reclamação na cidade toda do transporte. Se já cobram caro a passagem, por que não tem transporte? Por que o povo vem sofrendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Então, vereador, parabéns pelo seu documento, um documento de grande valia. E eu entendo que a nossa cidade já passou da hora de ter uns transportes decentes, no horário, que não ande igual o presidente Edivaldo disse, parecendo lata de sardinha, é de manhã ou de tarde, lotado, pessoas com 1h30 no ponto de ônibus. Pô, é uma falta de respeito, pô. Tem hora que dá saudade dos pirueiros do passado. Eram doidos, mas pelo menos cumpriu o horário. O povo vinha embora com 15 minutos. O cara sai do serviço 6 horas da tarde, Luiz. Chega na casa dele quase 9. Ah, pelo amor de Deus, cara, é uma falta de respeito à cidade de Hortolândia com esse transporte, pô. Tem que resolver essa questão urgente. Concede a parte, vereador? Senhor presidente, a moção não tem a parte. Mas se o senhor quiser fugir do regimento, o senhor que manda. Não, desculpa. Tá, então, gente, eu peço assim, encarecidamente, Jonathan, o presidente Edivaldo também ouve a gente, vereadores aqui, que nós possamos fazer um debate, uma audiência, para poder, pelo menos, amenizar o problema do transporte de Hortolândia. Obrigado. Também quero aqui parabenizar o Jonathan, o vereador Jonathan, pela moção. Ele cita aqui a linha 703, mas realmente não só essa linha, Jonathan, mas outras, né, do Amanda, por exemplo, muita reclamação dos horários de ônibus, muito pouco, ônibus urbano também, o nosso interno aqui também, muita reclamação, vereador Paulão.
Então, pessoal, parabéns de ontem e a moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Paulão. Senhor presidente, vereadora Marciene, demais pares e a todos que nos acompanham, boa noite. Vereador Jonathan, quero fazer coro com Vossa Excelência e com os demais vereadores que me antecederam para dizer que esse é um problema da cidade de Hortolândia como um todo. Estava na região do Nova Hortolândia inúmeros problemas com relação a isso. E é muito interessante, porque se a gente voltar um pouquinho na história, mesmo na pior época da humanidade, que foi a pandemia, quando todo um grupo grande decidia e discutia que nós tínhamos que ficar afastados em casa, lembram disso? Mas os ônibus continuavam superlotados. Então, o coronavírus ele não pegava transporte público, né? Ficou claro que ele era elitista, ele só contaminava quem andava de carro, por exemplo, mas transporte público não, porque no transporte público era superlotado mesmo na época da pandemia. E a redução de ônibus aconteceu naquela época. Eles recolheram os ônibus naquela época com o discurso de não contaminar muita gente, mesmo que os ônibus andassem superlotados, só que depois eles perceberam que eles podiam manipular toda aquela população, transportá-la, melhor dizendo, sem precisar dos ônibus novamente, ou seja, aumentou e muito o ganho das empresas, eles mantêm a mesma baixa quantidade de ônibus e a população não pode. É incrível como a lei ela não se aplica de maneira respeitosa nesse país e favorece a quem tem poder aquisitivo muito alto nessa nação ainda hoje. Por quê? Porque o transporte turista, ele tem que andar cada um na sua poltrona, sentado e com cinto de segurança. O transporte público nunca precisou. Então, o cinto de segurança do transporte público é o cidadão que está ali grudado no cidadão. Não vou entrar na questão de assédio, não vou entrar em outras questões que terminam acontecendo em função desse quadro. Então, vereador Nego, para corroborar com Vossa Excelência, penso, presidente, que ainda estamos no mandato, necessitamos chamar aqui a MTU, pedir para ela parar de ser parcial em favor das empresas, respeitar o cidadão e a gente começar a apertar, até fazermos algum ato que chame a atenção. De repente, os vereadores que se dispuserem, vamos no horário de pico, chamamos televisão, entramos junto com a televisão dentro dos ônibus para mostrar o desrespeito que é para com a população que precisa do transporte público. Nós precisamos tomar alguma medida, porque da maneira que está e da forma que a empresa faz, e o pior é isso, são poucas empresas que detêm o monopólio do transporte público no estado de São Paulo, eles fazem ao seu bel prazer e nós precisamos, pelo menos, defender a população da nossa cidade. Por isso, vereador Jonathan, não é possível assinar documento já digitalizado, mas conte conosco. E se a presidência entender, acho que nem precisaria oficializar a Vossa Excelência, presidente, mas que o senhor pudesse designar uma audiência pública e a gente fazer uma mobilização, trazê-los aqui para cobrar isso. Muito obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo vereador, vai à votação. Aprovado todos os pares presentes. Solicito ao senhor presidente que assuma o seu assento. Temos o vereador Paulo inscrito aí para o tema livre, gostaria de chamá-lo. Senhor presidente, nobres pares, eu quero aqui rapidamente,
né, nessa primeira sessão pós-eleição, dizer que, por mais que aconteceram aí inúmeras baixarias, falta de respeito, falta de moral de alguns, falta de caráter de outros, pessoas que invadiram o espaço das famílias para poderem atacar politicamente alguém, para tentar arrancar voto dessa forma. Nós terminamos um processo eleitoral em Hortolândia e, com o meu sentimento pela ausência de alguns colegas que não estarão aqui, sinto profundamente a ausência de alguns amigos que aqui não vão estar, mas parabenizo também todos aqueles que foram reeleitos a continuarem a trabalhar pela nossa cidade. Queria aqui, fazendo esse agradecimento e esse reconhecimento, também agradecer a toda a minha equipe de trabalho, que se esmerou muito para que nós pudéssemos ter o resultado que tivemos e tivemos sucesso nisso. Eu sei que todas as equipes trabalharam, tem coisas que nós não entendemos, não é? Mas quero aqui parabenizar toda a minha equipe de trabalho. De um outro lado, dizer que a eleição, ela colocou fim numa categoria de imortais que só existem no processo eleitoral. Nós temos os imortais da Academia Brasileira de Letras, homens ou mulheres, que pelos seus escritos, pelos seus feitos literários, terminam sendo colocados nessa condição e ficam como imortais por maior contrassenso que possa ser até morrer. E quando morre, um outro imortal é levantado. Nós temos a história da mitologia sobre os imortais, que são como deuses, que não podem morrer. E na política criou-se uma outra categoria agora de imortais, que são aqueles que, no momento que começa a campanha eleitoral, independente da condição política de voto que ele tenha, ele se considera um imortal para pisar nas pessoas, para humilhar as pessoas, para desfazer daqueles que têm história, que têm trabalho. Esses imortais, eles estavam assim, me deixando, de certa forma, numa sofreguidão terrível, porque são pessoas que a própria população não os reconhecem. E o resultado dessas eleições mostraram que alguns dos imortais nem sequer foram vistos pela própria família. Mas durante a campanha eleitoral, eles fizeram uma desgraça na questão política da nossa cidade. E aí, conversando com um amigo meu, de um bairro do Boa Esperança, um cidadão de nome Marquinhos, ele me ensinou muito naquele momento que eu estava assim, numa tensão terrível. Ele falou: vereador, calma, Paulo. Os imortais vão morrer daqui a pouco. Eu falei: meu, isso é genial. Ariano Suassuna precisava estar aqui para poder pegar essa frase. Verdade, Marquinhos foi filósofo naquele momento. Acabou o dia 6. Fizemos a apuração das urnas. Os imortais passaram a ser mortais novamente. Vão se esconder nos seus buracos, nas suas cavernas. Quem sabe até a próxima eleição, onde eles vão de novo ser imortais por 30 dias, 40 dias. Mas talvez fique uma reflexão, e eu quero deixar essa registrada, e fiz questão de vir para registrar, por isso, para que, quem sabe, se eles forem mortais ao longo de todo o tempo, possam ter a oportunidade de um dia estar aqui, porque estar aqui é um princípio democrático, é democrático aos cidadãos quererem aqui estar. O que não é democrático é fazer de tudo para destruir reputação de outros para ocupar o lugar. A difamação não é democrática, o mau-caratismo não é democrático, a falta de princípios e valores não é democrático. Quem sabe que se ao invés agora, como meros mortais, aprendessem a lição, poderiam trabalhar, para que, quiçá, um dia, possam, talvez, uma cadeira dessas ocupar. Mas o filósofo Marcos tinha razão. Acabou a imortalidade no meio político. Hoje, todos somos mortais. Muito obrigado, senhor presidente. Concluídos os trabalhos previstos para o expediente, declaro encerrado o expediente às 18h06. Teremos
Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador Daniel. Gostaria de ver a possibilidade de irmos direto à ordem do dia. Pedido do novo vereador Daniel é pertinente. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado por todos os pares presentes. Então, iremos então para a fase da ordem do dia. 31ª sessão ordinária de 7 de outubro de 2024. Solicito aos senhores vereadores que anotem as suas presenças. Havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos da ordem do dia às 18h07. Matérias da ordem do dia. Observação: somente após a deliberação do item 1 da ordem do dia, os demais itens poderão ser votados, nos termos do parágrafo 6º do artigo 323 do Regimento Interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1, discussão única do veto de número 21/2024, Poder Executivo, que veta total ao projeto de lei de número 71/2024, autógrafo de número 119/2024, que dispõe sobre a aplicação do treinamento da manobra de relinche para gestante e parceiros no pré-natal, no município de Hortolândia. Vereadores, antes de colocar em votação, gostaria de suspender a sessão. A sessão está suspensa. Vereadores, retornando aos trabalhos, coloque em votação. O item 1 está em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Senhor presidente, só uma questão de ordem para corrigir uma gafe que cometi ao fazer o cumprimento dos pares. Cumprimentei a vereadora Marciene e não vi a vereadora Márcia, que estava ali. Talvez seja pela cor azul, ficou meia preto aí perto do Carlão. Eu não tinha visto Vossa Excelência, mas boa noite, vereadora Márcia. Mesmo a senhora não continuando aqui, a senhora sempre será inesquecível.
Por 16 votos não, 2 votos sim, o veto foi rejeitado. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2, discussão única do projeto de lei 67/2024, de autoria do vereador Enoque Leal Moura, que altera a lei número 2.863, de 22 de outubro de 2013, que dispõe sobre as regras para a denominação e alteração de denominação dos bairros, vias ou logradouros e próprios municipais. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 67/2024. Com a palavra, presidente. Com a palavra o autor. Senhor presidente, vereadora Márcia, Marciene, todos os demais nobres pares, você que está me ouvindo na web, que está aqui presente no plenário, a vida que segue. Vamos seguir a vida. E seguir a vida é continuar trabalhando, com alegria, com atenção. E aí, meus amigos, eu queria pedir novamente a todos os pares que votem nesse projeto, que é muito importante, né? É um projeto importante para regularizar o ICEP, lá do Monte Sinai, lá do Furlan, dos loteamentos que estão em processo de regularização fundiária. É esse o voto que eu vim pedir aqui a todos os pares nesta segunda-feira, né? E dizer a todos vocês que tudo seja feito com muito carinho. Tem muitas famílias lá no Monte Sinai que precisam dessa regularização aqui do CEP, lá no Furlan e em outros bairros. E o projeto ainda vai para a sanção, né, do nosso prefeito, Zezé, do governo, vai passar pela Secretaria de Ação do Jurídico. A primeira fase, viu, Clemente? A primeira fase é essa. Então, é uma fase tão simples, projeto votado unicamente, maioria simples, peço o voto com muito carinho para todos os nobres pares e as vereadoras aqui presentes, num projeto que vai melhorar a vida das pessoas que esperam receber lá na sua casa uma cartinha do correio, que não tem ainda, um carnezinho lá da loja 100, da Casa Bahia, algum documento importante que, quando se registra lá no cartório de notas, que é aqueles documentos para se pagar rápido. É muito importante essa aprovação desse projeto. Repetindo, votação simples. Depois vai passar para o governo vai analisar juridicamente, vai sancionar ou não, volta para casa, aí nós vamos votar o veto, a aprovar ou não, mas esse momento é crucial a aprovação desse projeto. Muito obrigado, fiquem todos na paz do Senhor. Tudo bem, Dani? Projeto de lei continua em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Ananias. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Márcia, Marciene, eu quero ser bastante breve na minha fala, mas eu não poderia deixar de usar a palavra até para me justificar e antecipar o meu voto, que é não nesse projeto de lei, presidente. Aqui se discute, diferentemente das comissões, aquilo que, de fato, nós temos a atribuição e a responsabilidade de poder conduzir. Nada contra o projeto de lei em si, mas o próprio vereador, autor do projeto de lei, já antecipa um veto por parte do Poder Executivo. Então, é natural que o projeto seguramente será vetado, já antecipo também meu voto, se assim puder fazer com relação ao veto, porque o projeto, ele tenta, né, de certa forma, nominar vias e também loteamentos ainda em fase de regularização, ou seja, a própria justificativa apresentada para a tramitação do projeto de lei já traz isso. Na justificativa, vereador Orlando, está escrito assim, deixa eu pôr o meu óculos para poder ler com mais facilidade.
A alteração da atual lei visa adequar a lei em vigor, permitindo que sejam denominadas vias, ou seja, que sejam denominadas ruas, em loteamentos irregulares que se encontrem em fase final de regularização. Sem estabelecer, vereador Eduardo Lipausso, qual é a fase final da regularização? É a tramitação da documentação via cartório? O que é essa fase final de tramitação? Então, é por essa razão que eu já antecipo que voto contra o projeto de lei, sem nenhuma intenção de mudar voto de Vossas Excelências, mas é apenas porque, anteriormente, nós já havíamos discutido sobre esse projeto de lei em comissões anteriores e eu manifestei o meu voto contrário. Uma parte, vereador. Contrário ao projeto de lei. Pois não, vereador Enoque. Então, só para juntar melhor o debate, o projeto foi aprovado pela Comissão de Justiça e Redação, e essa questão que o vereador debate, da questão de uma emenda, de alguma coisa, tem que ser discutido lá na comissão. Aqui é mérito. E na Comissão de Justiça foi disponível, e na Comissão de Finanças também. Então, eu quero dizer para você, é uma coisa muito difícil nós discutir aqui, porque nós trabalhamos aqui junto com a Secretaria de Habitação e junto com a Secretaria de Planejamento. O Evaí participou da... Estou explicando aos nobres pares para que vocês se conscientizem desse projeto. Foi reunido-se com o Evaí, que todos nós conhecemos, foi reunido com a Secretaria de Habitação, que todos nós conhecemos. Então, o projeto de lei foi aprovado em todas as comissões. Por que não foi feita a emenda na comissão? E eu não falei ali que já estou falando do veto. Não, eu falei que o projeto vai ser aprovado hoje, depois ele vai para a sanção do prefeito, que vai vetar ou não, e nós vamos aqui acatar o voto, ou acatar o veto, sim ou não. Foi isso que eu falei. Muito obrigado. Obrigado, vereador Enoque. Só para complementar, na verdade, faço uso da tribuna neste momento em relação a esse projeto de lei, sem nenhuma intenção de mudar o voto de Vossas Excelências, muito pelo contrário. É a justificativa já necessária, até antes dessa sessão, porque eu fiz um pedido de vistas do projeto de lei. Aliás, Vossa Excelência, vereador Enoque, votou favorável a vistas, porque não se movimentou no momento que o presidente colocou o projeto de lei. Foi muito rápido. Foi esquisito o momento lá, você entendeu? Não pode falar, vereador. Inclusive, o próprio vereador Enoque votou favorável à manifestação de vista no projeto de lei, e a vista solicitada por minha pessoa, presidente, tinha como objetivo único complementar as leituras e as reflexões necessárias ao presente projeto de lei. Então, mais uma vez, sem nenhum interesse de modificar voto de nenhum de Vossas Excelências, mas já antecipando o meu voto não nesse projeto de lei e também, sim, no momento em que ele voltar para essa casa, se assim acontecer, e também colocar para o vereador Enoque e para todos os demais que em nenhum momento me posicionei contrário a nenhuma comunidade da nossa cidade. Muito pelo contrário, a gente trabalha arduamente, diuturnamente, para poder atender a todos com a mesma lisura, com a mesma determinação, com a mesma dedicação, mas eu não poderia fazer essa manifestação em razão da própria obrigação constitucional que nós temos, que antes do momento ainda da diplomação, nós fazemos o juramento de acatar as legislações vigentes e também a Constituição. Não se toma posse no mandato de vereador sem antes fazer um juramento de cumprir as leis, e é isso que eu estou fazendo, presidente. Muito obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Não havendo mais oradores, vai à votação. Senhor presidente,
Enquanto estamos em processo de votação, gostaria de agradecer aqui a presença da Sandra Oliveira dos Santos, Vitória Batista de Oliveira dos Santos e Alexandre Mischiati. Sejam sempre bem-vindos a esta casa. O projeto foi aprovado por 14 votos sim, 1 voto não. Vereadores, não havendo mais nada a tratar nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária prevista para segunda-feira, 14 de outubro de 2024, às 17h30. Sessão encerrada às 18h27. Desejo a todos uma boa noite e uma semana abençoada. Olá, boa noite. Você continua acompanhando os principais acontecimentos da Câmara de Vereadores de Hortolândia. Hoje aconteceu a 31ª sessão e eu vou conversar com os parlamentares para saber como é que foram os trabalhos dessa noite. Vou chamar aqui ao meu lado o vereador Jonathan, que vai falar de temas importantes para você, morador, que acompanha o dia a dia da nossa cidade. Vereador, boa noite, tudo bem? Boa noite, Andréia. Boa noite a todos que acompanham nossos trabalhos aqui na TV Câmara, né? Tudo o que acontece aqui na Câmara Municipal, dos vereadores, aqui no Poder Legislativo. Hoje apresentei uma moção 273 de 2024, uma moção de apelo à empresa MTU para que possa aumentar os horários e as linhas, né, no Jardim São Bento, em especial a linha 703, que é a linha que tem tido muita reclamação lá, principalmente nos horários, né, de pico, ou seja, aqueles horários da parte da manhã, o horário, né, na parte da tarde, que é a entrada e saída do trabalhador, né, é um horário que você precisa de ter mais flexibilidade, né, das linhas. E a comunidade do Jardim São Bento tem reclamado muito, né, da condição do transporte público lá do Jardim São Bento, que passa ali no Jardim São Sebastião. Em especial, estou falando desta linha, mas nós temos reclamações de todas as linhas de ônibus relacionadas ao transporte intermunicipal que se refere à MTU. No Jardim Amanda, por exemplo, na parte da manhã você vê o trabalhador tendo que ficar grudado um no outro para poder caber dentro do ônibus. É uma falta de respeito, né? Uma falta de consideração com o trabalhador que paga caro numa passagem e tem um transporte público de péssima qualidade. Então, a gente está encaminhando a MTU mais uma vez, porque já tivemos discussões, já estivemos junto com moradores apresentando, né, o pedido, o aclamo da população para que possa aumentar a qualidade do transporte público. Então, a gente deixa aqui esse documento, essa moção de apelo à empresa MTU, para que ela possa respeitar mais o trabalhador que precisa do transporte público para poder se locomover, seja para o trabalho, seja para uma consulta, seja para qualquer compromisso. A gente paga caro na passagem, a gente precisa ter mais qualidade no transporte público. O senhor falou, né, vereador, que não é a primeira vez que o senhor faz esse pedido, né, envia esse comunicado, essa moção à empresa. Agora chega a ser um apelo mesmo, né, porque o senhor falou aí de pessoas que precisam trabalhar, muitas vezes chegam atrasadas no trabalho. Então, o transporte é um tema central hoje aqui na cidade. Sim, tem pessoas que, inclusive, chegam a perder o trabalho por conta da dificuldade do transporte. Você pega, por exemplo, essa linha 703, as pessoas precisam estar caminhando até a SP 101 para poder estar pegando linhas que vão para Montemor, que vão para o Jardim Amanda, para poder descer ou embarcar na beira da rodovia. Realmente é uma moção de apelo, a população aclama por melhoria, a população precisa de um transporte. O vereador está aqui, que é a voz da população, que está aqui para defender as pessoas que moram na nossa cidade, defender o trabalhador, em especial as pessoas que mais precisam, né? Que no caso, as pessoas que precisam do transporte público para poder estar indo trabalhar, ou como eu disse aqui, para poder estar cumprindo com seus compromissos, tá bom? Então, deixo aqui a empresa MTU, né, uma moção que será encaminhada, aí a gente espera a resposta. Inclusive, nós deixamos aqui ao presidente para que ele possa chamar uma audiência pública junto à MTU, junto à casa aqui na Legislativa, para que a gente possa estar discutindo esses assuntos relacionados ao transporte público intermunicipal. Vereador, muito obrigada pelas informações. Queria agradecer a participação do senhor aqui ao vivo conosco. Eu que agradeço. Uma boa noite, uma ótima semana a todos. Muito obrigada. A gente continua ao vivo aqui, direto da Câmara de Vereadores. Agora a gente vai falar com o presidente da casa, o vereador Edivaldo, mas antes a gente vai falar com o vereador Enoque Leal, que tem informações aqui também bastante precisas e preciosas para a gente, vai participar com a gente aqui ao vivo, já está aqui comigo. Boa noite, vereador, tudo bem? Que saudade, hein, André?
Fazia tempo, né? Fazia tempo, que saudade. Vereador, o senhor também vai falar de temas importantes aqui, né, aproveitando esse espaço da TV Câmara. Então, um dos projetos mais importantes do nosso mandato, que é referente à denominação de ruas em bairros em processo de regularização fundiária, né? Porque hoje, lá no Monte Sinai, por exemplo, as pessoas não recebem correspondência. É mais de 600 famílias. Lá no Fulã também não recebe correspondência. E esse projeto 67/24, que foi aprovado por 14 votos sim, uma abstenção e um não, ela vai fazer uma diferença muito grande na vida daquelas famílias. Então, aqui, eu quero agradecer o plenário que sustentou, né, ali o trabalho do vereador Enoque através desse projeto de lei, que é muito importante. E aqui, nesse projeto de lei, o prefeito pode fazer essa denominação tanto por decreto, né? Isso é muito importante, que é rápido, e, principalmente, as ruas lá já existentes com os nomes não serão alterados. Olha que legal. Isso é importante também quando a gente fala de regularização. É um passo importante que já faz parte aí da regularização dessas regiões, né, vereador? Você imagine o seguinte, você morar no Monte Sinai, onde você tem luz, onde você tem um cartão cidadão, onde você tem um cadastro da habitação, tem um cadastro do sistema SUS, né? Você tem um cadastro da CDHU, porque é uma área da CDHU, e não tem CEP. Olha que projeto lindo que o vereador Enoque fez juntamente com a sua equipe e aprovado por todas as comissões de Justiça, Bem-Estar Social, Finanças. Então, eu estou muito feliz. Agora, vereador, o senhor falou dessa aprovação, é um passo bastante importante também, porque as pessoas não recebiam correspondência em casa, às vezes tinha que até gastar para ir buscar alguma encomenda, ou alguma carta, ou até mesmo um boleto. O que acontece nessas regiões, somente no Monte Sinai, é que lá o Mercado Livre não vai. Lá, o CEP que atende outro bairro, que é na avenida paralela ao bairro. Com esse projeto de lei, eu espero que o prefeito municipal, junto com o governo, com a Secretaria de Finanças, olha, eles olham com bastante carinho, porque é um projeto que merece, assim, uma gestão principalmente social. Uma questão que vai além do simples endereço, né, vereador? Eu queria agradecer, então, a sua participação conosco aqui ao vivo nessa noite. Que saudade, hein, Andréia? Matou a saudade? Matei a saudade. Eu ficava cobrando o pessoal da comunicação aí, entendeu? Cadê a Andréia? Estou de volta. Estou de volta. Um abraço, gente. Pessoal do Monte Sinai, Fulã e outros bairros, muito obrigado pela credibilidade. Valeu, Andréia. Agora, vereador, um recado importante também, né? A gente passou por um processo eleitoral, né? Um recado importante aí para os seus eleitores. Gratidão. Deus me permitiu ter 626 votos na raça, na gratidão. Que Deus abençoe e os que retornaram, que tenham um bom mandato. E eu vou trabalhar até o último dia, aqui, 31 de dezembro. E se tiver que dar trabalho para o bem da comunidade, nós vamos dar. Se tiver que ir lá na salinha discutir pelo bem da comunidade, nós vamos também. E se tiver que trabalhar, nós vamos estar aqui. Um abraço. Tá certo, vereador. Boa sorte nesse mandato. Agora, sim, nós vamos conversar com o presidente da Câmara, que já está aqui comigo, já está chegando, o vereador Edivaldo. Também tem temas importantes discutidos, que foram discutidos nessa noite. Por favor, vereador. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Vereador, que assuntos nós vamos tratar? Foram vários, né? A gente vem de um processo eleitoral também. Hoje, a Câmara discutiu vários assuntos importantes para o dia a dia da comunidade. O que a gente pode destacar dessa noite? Na verdade, hoje, um dos assuntos principais que a gente discutiu foi a questão do transporte coletivo público intermunicipal, que já é de conhecimento de toda essa casa, né, dos problemas enfrentados na questão do transporte público. A cidade vem crescendo, vem avançando, vem se destacando em todos os aspectos, mas, infelizmente, na questão do transporte público, nós estamos há anos atrás de ser um bom transporte. Nós temos uma empresa que fiscaliza toda essa questão do transporte público, que é a MTU, mas que não fiscaliza nada. São ônibus com atrasos, linhas que foram tiradas na época da pandemia, né, e não voltaram. Tem encaminhado vários documentos, moções de apelo, ofícios, tem ido pessoalmente até a MTU para defender a população de Hortolândia, defender os moradores dessa cidade, para que tenham pelo menos um transporte digno e que seu direito seja cumprido, né, o direito de ir e vir, de ir ao trabalho,
trabalho, de passear, enfim, de se locomover. E essa empresa que devia fiscalizar, né, favorece as grandes empresas, né, esse cartel, que eu costumo dizer, né, dessa empresa que faz o transporte público na região metropolitana do estado de São Paulo, que realmente está deixando a desejar. Eu falei da linha 702, a do Parque Orestes Húngaros, mas nós sabemos que esse problema é na cidade como um todo. E aí a gente vai até a MTU e eles dizem que não tem passageiros suficiente, que eles estão com prejuízo, que eles não estão tendo lucro. Poxa, eu moro há 42 anos em Hortolândia e desde quando eu mudei para essa cidade, já era esse grupo de empresários que fazia o transporte público de Hortolândia a Campinas, e eles estão há 42 anos, pelo menos, da época que eu estou aqui, mas eles já estavam antes, dizendo que não tem lucro, compraram a frota de peruas que fazia o transporte alternativos, para eles dominar o transporte, e aí vem dizer que não tem lucro. Nós vamos pegar pesado nesse resto de ano, porque o nosso mandato não acabou, o nosso próximo mandato é para 2025, mas estamos ainda na legislação até dia 31 de dezembro, já conversei com os outros vereadores, nobres pares, e nós vamos fazer uma audiência pública, trazer a empresa, trazer o secretário de mobilidade da cidade, se for o caso, até a promotoria de Hortolândia, também levar esse problema ao conhecimento do Ministério Público, porque a nossa população não merece estar sofrendo o que está sofrendo. Eu acompanho o problema do transporte público ao longo desses 4 anos, mas nessa época de campanha eleitoral, a gente visitou inúmeras casas e a reclamação da população é com relação ao transporte público. É de cortar o coração os relatos que a população me trouxeram. Então, eu, como defensor da nossa população, defensor do povo de Hortolândia, eu, juntamente com outros vereadores, o vereador Jonathan protocolou a moção aqui, outros vereadores se manifestaram, junto com a nossa bancada de vereadores, nós vamos lutar para que Hortolândia tenha, de fato, um transporte digno. Muito obrigado. Vereador, o senhor falou de algo importante, que o senhor mora aqui há 40 anos, há 4 anos vem acompanhando essa situação, né? São 44 anos que uma cidade já cresceu, já desenvolveu, aumentou o número de população, consequentemente o número de pessoas que usam o transporte, mas o transporte parece que é da década passada. Então, essas cobranças é importante também para fazer parte do desenvolvimento da cidade? Com certeza. Uma cidade ela precisa de ter, no mínimo, um transporte de qualidade, né? E aí a gente fica de mãos atadas porque as pessoas nos procuram, a população nos procura, mas quando a gente vai discutir o problema, eles dizem que são problemas do Estado, que quem faz o contrato com a empresa permissionária do serviço público e a MTU não é o município ele rege sobre a questão do ônibus municipal. Mas, quando se trata de ônibus intermunicipal, a gente acaba perdendo a força, né? Mas eu não vou desistir, os nobres vereadores também já querem que a gente faça uma audiência, e eu conto com você, morador da nossa cidade, quando fizermos a audiência pública, que venha, que marque presença, que lute pelo seu direito, pelo transporte de qualidade. Muito obrigado. Vereador, muito obrigado por participar com a gente ao vivo aqui na TV Câmara. Muito obrigado, desejo a todos uma ótima noite. Muito obrigada. Assim, a gente encerra a nossa cobertura aqui direto da Câmara de Vereadores, e você pode acompanhar outras informações também em nosso site. É o www.hortolandia.sp.leg.br. Até a próxima.